Olá, guardiões da memória, tudo bem com vocês? Deixa eu deixar meu óculos aqui. Quero falar sobre referência. Eu vou falar sobre referência. Por que que é importante falar sobre referência ou ter consciência da importância da referência, né? Referência, primeiro, eu não sei qual é o seu grau de conhecimento na fotografia, o seu grau de envolvimento com a fotografia, então preciso te explicar o que é referência. Referências são imagens, são ideias, são conceitos, são cores, são ações, coisas, é a vida praticamente, né? São coisas que a gente vê no nosso dia a dia e que a gente usa como uma base, como uma referenciação para criar outras coisas. Texto, foto, vídeo, pintura, uma ponte, enfim. Tudo isso são referências. Tudo que a gente vê à nossa volta são ideias que ficam aqui orbitando, que eu posso dizer, eu falo isso no curso de criatividade, que é como se fossem várias pecinhas de Lego. Se eu tenho só 2 pecinhas de Lego, acabou a conexão. Se eu tenho milhares de pecinhas de Lego, eu posso criar muito mais coisas, posso ter muito mais conexões. Então, cada coisa que eu vejo, cada coisa que eu aprendo, cada coisa que eu sinto, é uma referência, é uma conexão que vem para dentro de mim. Então, isso é referência. E por que que a gente precisa tomar cuidado com as referências? A gente precisa tomar cuidado, eu vejo três, assim é mais fácil, 3 pontos importantes para pensar sobre referência, sobre cuidados com a referência. 1 é a qualidade dessa referência. 2 é a sua relação com ela, a geração de expectativa dessa referência. E o 3º é como você preserva essas referências. Qualidade, quando eu falo qualidade, eu estou falando sobre você ver coisas que são diferentes, coisas que trazem realmente uma ideia para você. Se você ficar se referenciando em coisas que são muito próximas a você, você não está criando, você está só revendo coisas que você já conhece. A ideia, quando eu falo de qualidade, pensando de referência, né, é ver referências que são completamente fora da sua zona de conforto, coisas que são completamente fora do que você vive normalmente, porque aí sim você está agregando coisas diferentes, agregando conexões diferentes para sua caixinha de Lego, para sua caixinha de conexões. Se você ficar vendo sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre as mesmas pecinhas de Lego, que vão gerar as mesmas conexões, e você não vai ter nada de diferente. E esse é um grande erro, e é um erro muito comum dos fotógrafos e dos artistas que estão começando, porque gasta uma energia, dá trabalho você buscar referências e você ver coisas que você não está tão acostumado. Fora que, quando você começa a ver coisas que você não está tão acostumado, você tem que aprender. Então entra numa curva de aprendizado que gera um desgaste de energia, que deveria ser um investimento, mas gera um desgaste de energia. Então isso cansa. Mas só assim, só quando você quebra essa arrebentação, dessa dificuldade, dessa curva de aprendizado, que às vezes nem é tão difícil assim, que você começa realmente a adquirir conhecimentos diferentes. Vamos trazer isso para o prático, vamos trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida real. Ah, beleza, eu gosto de fotografia de gestante. Se eu ficar só vendo fotografias de gestante, eu só estou repetindo coisas que já foram feitas. Mas se eu começar a ver imagens, a ver sensações, ver filmes, ouvir músicas que fogem desse ambiente, eu começo a agregar outras coisas que a princípio não tem relação, mas que vai da minha potencialidade criar essas conexões com coisas diferentes. Então, se eu nunca ouço ópera, nunca ouvi uma ópera, então parar para ouvir uma ópera. Eu nunca ouvi funk, então parar para ouvir funk.
Eu fotografo bastante gestante, mas eu não gosto de fotografar na rua. Então, de repente, fotografar na rua pode ser uma forma de você ter uma conexão diferente. Ah, eu não gosto de poemas, então talvez ler poemas. Ah, eu leio muito poema, sou muito envolvida com poema. Então, ler um livro de ficção, um livro que tenha uma fantasia mais científico, pode ser um caminho. Então, é ir contra as coisas que você faz normalmente. Porque só assim você vai ter conexões diferentes. E sem julgamento. Não dá para julgar no momento... Tem uma abelha voando aqui. Não dá para julgar no momento em que você tem o primeiro contato com essa conexão. É preciso... Abelhinha, vai para fora. Para lá. Para lá. Deixa eu abrir a outra porta, só um minuto. Quem sabe assim ela sai. Vai. Tchau, foi embora. Porque só assim você vai ter ideias diferentes. Pode parecer que no começo você vê uma ópera, você lê um poema, lê coisas que não estão no seu cotidiano, pode parecer que isso não vai te dar uma ideia no dia seguinte. Pode ser realmente que não dê uma ideia no dia seguinte e também pode ser que dê uma ideia genial no dia seguinte. Mas você tem que fazer isso de um processo contínuo. Isso essa busca de referências novas, ser um hábito para você poder deixar o seu cérebro trabalhar nessas conexões no tempo dele. Que cada um vai ter um tempo diferente, mas isso é um outro assunto que eu vou entrar em processo de criatividade, de processo de incubação. Isso é uma outra coisa. Então você tem que dar esse tempo para ele. E quando eu falo do outro ponto que é perigoso, que é sobre a expectativa, é porque às vezes a gente fica se referenciando em pessoas que estão muito distantes da gente. Vamos trazer de novo para a praticidade. Eu gosto de fotografia fine art, um exemplo, eu gosto de fotografia artística. E aí eu fico seguindo no Instagram, os fotógrafos mais ricos, mais incríveis do universo que trabalham nesse segmento. É genial, você precisa seguir essas pessoas porque você precisa ter uma referência de onde você quer chegar se esse é seu caminho. Gostando daquilo, julgando, sem um julgamento negativo, né? Vendo o lado positivo daquilo, vibrando junto com essas pessoas. Então, tem que fazer isso. Mas, às vezes, essas referências, até pensando nesse exemplo que eu dei, elas geram uma expectativa que te joga para baixo. Porque essas pessoas, elas não surgiram da noite para o dia ali, né? Elas, nossa, olha, vendi uma foto por 3 milhões de dólares. Beleza, agora eu faço isso sempre. Tem um processo para ela chegar até ali. Às vezes esse processo é lento, às vezes esse processo é mais rápido, mas existe um processo. E quando a gente começa a se referenciar nessas pessoas, a gente cria uma expectativa de um imediatismo, que eu quero alcançar aquilo rápido e eu esqueço o processo. E aí isso gera uma frustração. E você fica se referenciando numa energia, numa ideia que te gera uma frustração. E aí isso é ruim. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, qual é a qualidade? Eu falei da qualidade, mas como é que você se liga nessa referência, se ela te joga para baixo ou se ela te joga para cima? Se ela deveria te jogar para cima, ela está te jogando para baixo, qual é a relação que você está tendo com ela? Então, você para pensar nisso. A ideia da referência é ela te inspirar, ela te motivar. Então, como que você está se ligando nessa referência? E aí, indo para o terceiro ponto. Como você preserva essas referências? Quando eu comecei, estou dando risada já porque eu estou lembrando, quando eu comecei a fotografar, eu fotografava na época de filme ainda, e não tinha Pinterest, não tinha Instagram. Então, como que eu guardava as referências? Eu arrancava a página de revista e guardava numa pasta. Então, eu tinha uma pasta, que é praticamente o que é o Pinterest hoje, né? Uma pasta com várias fotos que eu arrancava de revista do dentista, do médico, e tinha lá. Então, tinham poses, referências de pose, tinham referências de luzes. Era uma baguncinha, mas ficava tudo lá, organizadinho, né? Tava tudo lá, bagunçado. Na minha cabeça estava organizado, mas eu sabia qual que era o que, né? Que uma era para luz, outra era para pose, outra era uma foto que me inspirava. Nossa, um dia eu quero fazer essa foto. Enfim, essa era pela pose, mas era pelo gesto da mão, não
o resto da composição, algumas pela composição, enfim. Mas hoje a gente tem várias outras ferramentas que ajudam a gente nesse processo para organizar as ferramentas. O Pinterest é uma, o Instagram é outra para isso. Então você pode ir lá no Instagram e salvar, criar pastinhas. Se você não sabe que dá para fazer isso, dá para fazer isso. Você pode ir lá no Instagram, clicar no salvamento e criar pastinhas para você compartimentar essas referências. O Pinterest ele é muito mais rico para isso. Você pode até colocar as suas referências, colocar as suas fotos lá para que elas sirvam de referência para outras pessoas. Você pode pinar, você pode criar pastas ocultas, enfim, é a ferramenta para isso. Existem outras, mas eu acho que essas duas são as mais fortes que me vêm à cabeça, pelo menos. E aí você precisa armazenar isso. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também, porque essas duas ferramentas, elas são mais imagéticas. Mas eu gosto de ter o favoritos no meu browser, no meu navegador, organizado. Então eu tenho lá uma pastinha sobre sites que são referência para mim por algum motivo. E aí ali dentro eu acabo jogando filmes, conteúdos, ideias, meio que organizado por pastas. Ali realmente tá mais organizado. E nossa, eu faço isso há muito tempo. Há muito tempo. Então tem sites ali que eu acho que os sites nem existem mais. Mas enfim. Mas é uma maneira de você organizar isso para você ter acesso a coisas que não são só imagens, né? Como eu falei, a músicas, a filmes. Outro dia, por exemplo, apareceu para mim no Explorer do Instagram uma batalha de rap, de rimas, né? Eu achei aquilo maravilhoso. Eu comecei a seguir e marcando alguns, porque o processo criativo deles ali é encantador para mim. Como que o cara já junta uma coisa com a outra, e aí, como eles falavam de outras pessoas que não estavam naquele vídeo exclusivamente, mas quem que é essa pessoa? Eu já fui atrás para saber quem que era aquela pessoa, de quem que ele falava, quem que era o Salvador, enfim, fui indo atrás dos links ali. E aí você vai descobrindo mais coisas ali. Neste momento eu não tenho capacidade de fazer aquela rima, mas eu fico morrendo de vontade de falar. Eu fico ali tentando, nossa, que legal, não consigo nem pensar na palavra que o cara pensou ali. E até para ele criar aquilo, né, eu começo a viajar no processo criativo dele. Quanta coisa ele precisa ver, ouvir e saber para ele poder ter aquilo rápido na cabeça, né, na velocidade que ele processa aquilo. Então assim, referências. Então, só para recapitular, 3 pontos. A qualidade, né? Se você ficar vendo referências sempre iguais, você vai criar sempre coisas iguais, então você precisa navegar por referências que não orbitam normalmente o seu mundo. A ligação com a expectativa que você tem sobre essa referência, né? De não exagerar na expectativa, ter ela como uma coisa que te entusiasma, como uma coisa boa. E onde você armazena essas referências, como você guarda essas referências. Então, esses 3 pontos são os 3 pontos que eu considero mais importantes. O primeiro eu acho que é mais importante porque ele te abre referências. Os três são. Eu comecei a pensar aqui sobre o equilíbrio entre eles, mas os 3 são realmente muito importantes. Não dá para dizer qual que é mais, qual que é menos importante. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí. Dá uma olhada nas informações na descrição, porque tem algumas informações ali que são bem interessantes para você. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de fotografia. Acho que elas vão se sentir acolhidas pelo seu lembrete, pelo seu carinho de mandar isso para ela. E é isso. Até mais!